Violência na Bolívia. Manifestantes invadiram a casa do ex-presidente Evo Morales, que renunciou ontem sob pressão do exército e oposição. Pelo Twitter, Morales denunciou o golpe de Estado e disse que deixou o cargo para evitar mais atos de barbárie. A casa da irmã do ex-presidente foi incendiada. A de Evo foi saqueada e parcialmente queimada. Vamos ver as imagens. Lo han hecho mierda la casa. Wow. Esto es increíble realmente. Trae su gimnasio y su casa. Oh. Pelo Twitter, Evo Morales também revelou que está sendo caçado pela polícia e que os, abre aspas, golpistas destruíram o Estado de Direito na Bolívia. A renúncia de Evo Morales ocorreu logo após a convocação de uma nova eleição. Além do ex-presidente, renunciaram também o vice, Álvaro Garcia Linera, e os presidentes do Senado e da Câmara. Quem está no comando do país é o advogado Luiz Fernando Camacho, de extrema-direita fundamentalista, chegou ao Palácio do Governo com uma Bíblia. No Twitter, ele postou o seguinte, abre aspas, nossa luta não é com armas, é com fé. Mas a violência tomou conta da Bolívia. Manifestantes sequestraram o diretor de uma rádio sindical e o amarraram a uma árvore. A presidenta do Tribunal Eleitoral, Maria Eugênia Choque Quispe, que já tinha renunciado ao cargo, foi presa e exibida como troféu ao lado de outro funcionário do tribunal. A gente vai ver esse momento. En ese momento, la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, la señora María Eugenia Choque, y de igual manera Antonio Costas, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Siendo presentadas por las autoridades de la Policía Federal. O ex-presidente Lula se manifestou pelo Twitter. Ele disse o seguinte, acabo de saber que houve um golpe de Estado na Bolívia e que o companheiro Evo Morales foi obrigado a renunciar. É lamentável que a América Latina tenha uma elite econômica que não saiba conviver com a democracia e com a inclusão social dos mais pobres. A gente conversa agora com o editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Olá, Silvio, tudo bom? Olá, como vai? Silvio, nos ajude a entender o que acontece na Bolívia nesse momento. Olha, não é uma questão simples, mas ela está junto com os demais processos que nós estamos assistindo na América do Sul hoje. É possível fazer uma relação com o que ocorre no Chile, com as eleições democráticas na Argentina, com o primeiro turno no Uruguai, com os conflitos que nós assistimos no Peru, no Equador. No fundo, se trata, vamos dizer assim, de um lado, de um questionamento dos impactos das políticas neoliberais sobre a população. O que acontece é uma precarização geral, um empobrecimento, e a população já está manifestando que não aceita mais isso. No caso da Bolívia, essa situação ela tem início, inclusive, mas antes, esse golpe não foi preparado agora. Ele começa em 2016, quando o Evo Morales, presidente, propõe um referendo para mudar a Constituição para ele ter o direito a disputar o quarto mandato. Ele perde o referendo, com 52%, e aí nós começamos a assistir mobilizações de rua, manifestações da extrema-direita, que nós também conhecemos do Brasil, em favor do questionamento do governo, da deposição do Evo, da impossibilidade de ele poder se candidatar uma quarta vez. Em 2018, o Tribunal Eleitoral da Bolívia, baseado num artigo da Constituição, permite a disputa ao Evo Morales do seu quarto mandato. E aí a coisa encrenca, porque a extrema-direita não tem mais tolerância com um jogo democrático. O que acontece é que nós começamos a assistir nos últimos dias, depois de uma campanha midiática, depois de mobilizações de rua que envolveram setores da população, especialmente da classe média,
de Santa Cruz, da província de Santa Cruz, que é um dos núcleos da extrema-direita na Bolívia, né, nós começamos a assistir atos de violência. Como você mesmo citou, houve incêndio, por exemplo, na casa da irmã do Evo Morales, houve sequestro de familiares dos ministros, né, e isso desencadeou esse processo com a polícia não fazendo nada, assistindo isso de braços cruzados, conivente com o que estava acontecendo. Depois os militares, inclusive, reforçam um pedido, vamos colocar entre aspas esse pedido, para que, em nome da paz, né, o Evo Morales renuncie. Nós temos reações em várias partes do mundo já sobre isso. O New York Times, que não tem nada de esquerda, né, ele indica um golpe de Estado na Bolívia. Nós temos, por exemplo, um linguista super famoso, reconhecido como um dos maiores críticos mundiais do neoliberalismo, o Noam Chomsky, né, que também aponta isso, e ele indica, aí tem também o dedo dos Estados Unidos, que quer varrer da América do Sul as posições mais populares, mais progressistas, né? E o fato de ter sido auditado pela OEA as eleições de agora também não leva a uma conclusão neutra, porque a OEA está controlada pela extrema-direita, está controlada pelos Estados Unidos e ajudou a desencadear esse golpe na Bolívia. Agora, a Bolívia tem uma longa tradição de resistência popular. Os mineiros da Bolívia são uma força poderosa. E eu imagino que, nesse momento, há um espanto com o que está acontecendo, uma surpresa, né? Mas deverá haver mobilizações e reações a essa situação de golpe de Estado. Isso é uma continuidade, vamos dizer assim, do que nós estamos assistindo no Chile hoje em dia, onde o presidente Eduardo Pinheira recuou. Primeiro propôs o aumento do salário mínimo em 16%, depois propôs o aumento das aposentadorias em 20%, o restabelecimento dos serviços de saúde democráticos, e isso não bastou. A população continuou na rua, né? Milhões. No Chile é muito expressivo isso. Mais recentemente, né, o presidente Pinheira propõe um congresso constituinte, tentando dar a volta a uma das demandas populares mais fortes, que é uma assembleia livre e soberana para produzir uma nova Constituição chilena. O Congresso Constituinte ele ainda é uma coisa que não satisfaz, porque aparentemente os partidos de direita que concordaram com isso entendem que esse Congresso possa ser controlado pela extrema-direita para poder manter e garantir os privilégios dessas elites oligárquicas que não se conformam com a democracia na América do Sul. Temos ainda que levar em conta que o atual momento desmantelou alguns organismos multilaterais que poderiam ter um papel muito importante nesse cenário, como a Unasul. A Unasul já evitou, inclusive, um conflito entre a Colômbia e a Venezuela anos atrás. Ela poderia ter um papel importante na mediação dessa situação, né? Assim como também foi desmontado o Mercosul, né? Então, o que acontece é que, nesse momento, a extrema-direita internacional, os interesses transnacionais que estão mobilizados aí, estão fragmentando a capacidade de resposta dos países onde a democracia tem importância, né? De maneira a poder tratar cada crise como uma crise isolada, né? E numa correlação de forças muito mais favorável para a extrema-direita do que se nós tivéssemos grupos de países se posicionando em favor de manutenção democrática. Sim. É lamentável também dizer que o governo brasileiro acabou de endossar, junto com os Estados Unidos, o bloqueio a Cuba, que é um absurdo. Só porque o país tem um outro regime político que não é o do capitalismo, ele vai ser bloqueado e a população passa a sofrer, e já sofre há muitos anos, né, as limitações de um crescimento pelo impedimento do comércio, das negociações com outros países vizinhos. Né? Então nós estamos vendo uma radicalização da extrema-direita. Eu não diria que é uma polarização, porque não vejo essa
Veja bem, o Evo estava propondo até, vamos fazer as eleições de novo, se vocês não concordaram, e eu me submeto de novo ao resultado das urnas. Não valeu. Eles não querem isso, né? Então, os desdobramentos da política na Bolívia serão difíceis, nós podemos prever momentos de conflito agudo a partir de agora. Silvio, eu ouvi alguns analistas, li alguns analistas fazendo uma relação direta, inclusive, entre a soltura do ex-presidente Lula aqui no Brasil com esse episódio na Bolívia. Você vê alguma relação, tendo em vista que a balança de forças realmente tem uma alteração com o ex-presidente Lula livre agora? Veja, nós temos várias manifestações, sem dúvida. A liberdade do Lula é um fato que comoveu o mundo. Talvez nós estejamos frente à maior liderança popular da história. Veja, os principais jornais de todos os países do mundo estampando que a liberdade agora do Lula foi conquistada e que ele agora voltou ao cenário político. É um fator importante de mobilização, não há dúvida. Mas o que está acontecendo com a Bolívia não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a truculência de uma elite que foi perdendo privilégios. Veja bem, a Bolívia cresceu alguma coisa como 4,7% ao ano durante esse período do Evo, que foi uma coisa fora da média da América do Sul. Foi muito melhor, né? E isso foi às custas de que se sacrificaram alguns privilégios das oligarquias. Elas não querem mais isso, né? Então, o fato de ter uma dinâmica de mobilização maior em função da soltura do Lula, eventualmente no Brasil, né, não traz paralelo com a questão da Bolívia. Ao contrário, quer dizer, demonstra que nós vamos assistir períodos mais difíceis na Bolívia daqui para frente. Sim. Hoje tem Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT às 10 horas, discutindo justamente a democracia, é isso? É isso, nós vamos ter às 22 horas na TVT, mais um debate, Le Monde Diplomatique Brasil, e dessa vez nós vamos tratar a democracia no divã, ou seja, as motivações subjetivas, as questões de como se conforma o ódio e de como ele se expressa na política. Não deixe de assistir. Interessantíssimo. Silvio, muito obrigada pela participação, um grande abraço, até a próxima. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.